Então, hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 18. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 18. E como vocês têm notado, esse mês, obrigado, esse mês nós temos falado sobre o perdão. E hoje nós vamos continuar com esse tema de perdão, lendo uma passagem, uma parábola que Jesus vai contar sobre o perdão, que se encontra lá em Mateus capítulo 18. E uma das primeiras perguntas que geralmente a gente faz sobre perdão é: Senhor, não é fácil perdoar, né? Como é que eu consigo perdoar? É uma das grandes perguntas que a gente faz. Como é possível perdoar, principalmente aquelas pessoas que nos machucam, aquelas pessoas que nos ferem, aquelas pessoas que caluniam, que mentem contra a gente, fazem o mal? Como é possível perdoar? Não é justo perdoar. Às vezes parece que a gente está premiando a injustiça quando a gente perdoa o injusto. Imagine uma situação em que você tem um sócio, vocês dois abrem uma empresa e esse sócio acaba roubando você, acaba levando tudo seu, caluniando você, mentindo sobre você, tirando tudo o que é seu, e depois você tem que ir lá e perdoá-lo e tratá-lo como se nada tivesse acontecido. Parece injusto, né? Muitas vezes o perdão pode trazer esse sentimento no nosso coração. Mas como é que a gente resolve isso? Eu penso que Mateus capítulo 18 é um capítulo muito importante, que vai dar uma boa resposta sobre isso. Eu quero começar com você a partir do verso 15. Mateus capítulo 18, verso 15. O texto diz: Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então, a partir daqui do verso 15, Jesus vai ensinar sobre o perdão. Jesus ensina como nós, como igreja, deveríamos tratar o perdão, tratar aqueles que erram, que falham contra nós. E certamente, nesse contexto aqui, os apóstolos, né, os discípulos de Jesus estavam ouvindo isso. E dentro desses apóstolos, tem uma pessoa que certamente ouviu isso. Pedro. Pedro ouve essas palavras de Jesus. E lá no verso 21, eu peço que você vá até lá comigo. No verso 21, Pedro, ouvindo isso, vai se aproximar de Jesus e vai fazer uma pergunta a ele. Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Fique com a Bíblia aberta aí. Você sabe que em cada cultura os números têm um certo significado. Isso muda de acordo com cada cultura, né? Aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente quer dizer que uma pessoa é boa, lá em Minas, quando uma pessoa é joia, né? A gente diz nota 10, né? Essa pessoa, nota 10. Quando não é uma pessoa tão boa, a gente fala nota 0, né? Não vale nada. Em Portugal, por exemplo, um homem falou certa vez para um outro amigo, falou: você é nota 10, e ele ficou chateado. E esse amigo falou: mas eu disse que você é nota 10. Falou: aqui no Brasil nota 10 é a nota máxima, mas aqui em Portugal é 20. Então lá você tem que falar nota 20. Então, em Portugal era 20, mas ele falou nota 10, então ele só valia metade, né? Então, cada local, cada cultura tem os seus significados com números. E aqui no contexto dessa cultura também não era diferente. O 7 tinha um simbolismo. O 7 simbolizava e ainda simboliza a perfeição de Deus. Então, quando Jesus está usando o número 7, ele não está usando qualquer número. Ele está usando o número que se refere à perfeição.
E os estudiosos, os rabinos judeus daquele tempo, eles estabeleceram um consenso deles que os judeus deveriam perdoar ao seu irmão, que deveriam perdoar ao outro até 3 vezes pelo mesmo pecado. Se a gente levasse esse conselho para o casamento, ia ser complicado, né? Só 3 vezes. Então o judeu tinha estabelecido isso. O irmão só podia pecar no mesmo erro, no mesmo pecado contra você 3 vezes. Pedro, sabendo disso, como um bom judeu, aumentou para o 7. Chegou para Jesus e falou: Senhor, então, 7 vezes, não é? Então ele achou que ia tirar nota 10, nota 20. Ele achou que ia ser aprovado por Jesus. E Jesus contra-argumenta Pedro, indo além do número 7. Pedro estava pensando em números. Pedro estava pensando em quantidades. E Jesus estava com outra ideia na cabeça dele. E veja a pergunta de Pedro. Preste bastante atenção no verso 21, na pergunta de Pedro. Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Pedro está estabelecendo, está procurando um limite. Senhor, até quando? Onde é a risca? Onde é o muro que eu não posso ultrapassar? Até onde eu devo ir? E certamente Jesus não enxergava esse muro. Jesus não via esse limite. Portanto, a resposta dele, eu lhe digo, não até 7. Ou seja, Pedro, não vá até o 7, mas até 70 vezes 7. Uma ilustração que eu sempre gosto de trazer em relação a essa passagem é isso. Nessa imagem, você encontra 70 vezes o número 7. Se eu pudesse explicar o que Jesus queria dizer para Pedro nessa passagem, essa seria a forma que eu explicaria. Jesus está dizendo que Pedro não deveria, já que ele está pensando em números, já que ele está pensando em quantidade, Jesus diz, então Pedro, pense no número 7, repetidamente, 70 vezes. Essa é a quantidade que você deve perdoar o seu irmão. E para quem gosta de número, esse seria o número. Eu nem sei dizer que número é esse. E nem me pergunto porque eu não vou saber. Essa seria a quantidade de vezes que o irmão deveria perdoar o outro. Eu acho que nem numa vida inteira você consegue perdoar essa quantidade. Mas o propósito aqui de Jesus não é mostrar a Pedro um número. É mostrar a Pedro que o perdão não tem limite. E aí Pedro fica desanimado com a resposta, né? Aí Pedro ficou decepcionado com ele mesmo. Agora acompanhe comigo o verso 23. E agora sim vai começar a parábola do servo impiedoso. Jesus, para melhorar, para explicar esse perdão ilimitado, ele vai contar uma história, uma parábola, que pode ser que não tenha acontecido, de fato, mas ele traz essa parábola naquele contexto para explicar coisas eternas. Então ele vai começar no verso 23, contando essa parábola, dizendo: Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Em algumas outras versões, 10.000 talentos. Eu peço que você guarde esse número, 10.000 talentos. Gente, isso aqui é muito estranho, porque não tinha como alguém dever essa quantidade. 10.000 talentos era muita coisa. Talento era como se fosse uma unidade de medida, como se fosse o nosso quilograma. Então, um talento equivale a cerca de 34 quilos. Então, ele estava devendo 10.000 talentos. Se você multiplicar isso em quilos, em ouro, era uma quantidade impagável. Então, a dívida desse homem era impagável. Ele não tinha como pagar. E um talento era igual
a 20 anos de trabalho braçal. Imagine. Se um talento era 20 anos de trabalho, o que eram 10.000 talentos? Então esse homem certamente não tinha como pagar essa dívida. É muito dinheiro. Alguns comentaristas bíblicos já tentaram fazer essa conversão. Eu tentei fazer e desisti porque é correção monetária, reais, não dá certo. Mas eu trouxe outra forma de você enxergar o tamanho da dívida desse homem. Aqui a gente tem o mapa da Palestina, o mapa de Israel no tempo que Jesus vivia. E nesse mapa a gente enxerga 5 regiões. A Idumeia, a Judéia, a Samaria, Pérea e a Galiléia. Eram 5 grandes regiões que estavam embaixo do Império Romano, sendo subjugadas pelo Império Romano. Se você somasse um ano de impostos dessas 5 regiões, sabe quanto dava pelas minhas contas? 800 talentos. Todas as pessoas das 5 regiões, em um ano pagariam 800 talentos. E quanto era a dívida do homem? 10.000. Em um ano não pagava 10% da dívida se todo o Israel trabalhasse por aquele homem. Era muito grande a sua dívida. Então era um valor impagável, mas aqui vem 2 perguntas. Primeiro, como é que esse homem adquiriu essa dívida, né? Que dívida? A segunda pergunta vem do verso 25. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar dívida. Falamos hoje na EBD a manhã inteira sobre dívida, né? Aí vem a pregação, dívida de novo. Ele tinha que vender tudo o que ele tinha e nem chegava perto de quitar a dívida. Até a sua família ia ser vendida. Obviamente ele não conseguia pagar. Mas no verso 26, esse homem se prostra diante do seu senhor, daquele que ele pegou emprestado, e lhe implora: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Que mentira, né? Esse era um grande mentiroso. Tem paciência comigo e eu vou pagar essa dívida. O pedido desse abençoado aqui é um desespero. Ele pediu a esse homem um prazo. Parcela essa minha dívida em 12 milhões de vezes, para ver se eu consigo pagar. Esse homem estava desesperado. Mas aqui vem a primeira coisa. Essa parábola nos mostra que a dívida astronômica que nós temos com Deus é imensa. A dívida é astronômica. A dívida que nós temos diante de Deus é impagável. Ninguém na face da terra consegue quitar a dívida que se tem com o Deus que criou todas as coisas. É impagável. E a segunda coisa, Jesus mostrou que a semelhança daquele servo, nós temos a sensação de que a gente pode resolver do jeitinho brasileiro. Do nosso jeito. Outra mentira, né? Achar que a gente consegue pagar uma dívida que é impagável. A gente quer resolver do nosso jeito e a proposta dele foi: me dar um prazo que eu vou resolver. Quer resolver do jeito dele, não ia resolver nunca. Não ia pagar essa dívida nunca. Como nós somos orgulhosos. Se tem uma coisa que a gente precisa tratar, é o orgulho. Em nenhum momento esse homem disse: realmente eu não tenho condições de pagar, perdoa a minha dívida. Você vê ele falando isso? Ao contrário, me dê um prazo, eu vou pagar. Leva a minha mulher, leva meus filhos, mas me dá um prazo. Quanto orgulho. Irmãos, talvez a primeira coisa que Deus quer limpar do nosso coração para que a gente exerça o perdão é o orgulho. É uma praga que habita em muitos corações. Habita no meu, talvez habita no seu. O orgulho é algo que tem que ser arrancado do nosso coração.
nós somos orgulhosos e o orgulho se manifesta de várias maneiras. Uma delas é achando que a gente nunca está errado para ser condenado. Eu nunca sou tão ruim assim para ir para o inferno. Tem gente pior do que eu. Isso é muito orgulho, não é? Outra maneira é achando que a gente é ruim demais para aceitar a graça de Deus. Deus é tão bom, oferece um perdão tão bom, mas eu sou um miserável, eu não preciso. E realmente você não merece. Mas é aí que entra a graça de Deus. Não é o que a gente merece, mas é o que a gente precisa. A gente também é orgulhoso quando a gente quer fazer desse jeito. Remediar os problemas por nossa própria conta. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira sensação externa deles foi qual? Eles viram que estavam nus. Qual foi a reação? Vamos se cobrir. Vamos cobrir a nudez. Fizeram cintas de figueiras para si. Vamos resolver o problema com cintas de figueira. Resolveu? Quando Deus aparece no jardim de novo, o que é que eles fazem? Fogem. Se a figueira ia resolver, por que fugiram? Tecnicamente, eles não estavam mais nus, né? Estavam cobertos. Mas a presença do Senhor os fez fugir, porque a justiça humana não resolve nada. A nossa justiça, a justiça com as nossas próprias mãos, não resolve nada. E eles sabiam disso, por isso fugiram. O grande drama, gente, não é que a gente não vê o problema, é que a gente não quer ver a solução. Deus oferece a solução para toda a humanidade, mas quem é que quer ver a solução? E a solução às vezes envolve se humilhar. Quebrar esse orgulho, esse maldito orgulho. E se humilhar e se prostrar diante de Deus e dizer, eu preciso de ti, Senhor. E nós não queremos nos humilhar, nós achamos que sempre somos os bonzinhos da história. Continuando a história no verso 27. O Senhor daquele servo teve compaixão dele. O coração dele tocou o coração do outro. Compaixão. E cancelou a dívida e deixou ir. Teve compaixão dele, cancelou a dívida e disse, vá, você não me deve nada. Vocês acham que aquele homem entendeu isso? Será que ele realmente entendeu que a dívida dele foi cancelada? Em algumas versões diz perdoar a dívida. Ele perdoou a dívida, cancelou a dívida. Gente, perdoar, cancelar é rasgar a dívida. Não deve mais nada, está zerado. Aquele homem saiu da presença do rei, perdoado, cancelado. A dívida estava cancelada. Mas olha a continuação da história. Veja como ele entendeu aquilo. Verso 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu te pagarei. Só para você ter uma noção, essa dívida era de aproximadamente 6 mil reais. Dívida pagável. E ele se colocou na mesma posição do servo. Implorou e pediu um prazo. E a resposta dele, mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a sua dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoarem de coração a seu irmão.
Sabe por que aquele homem não tinha perdoado o seu conservo? Porque ele tinha achado que o rei tinha dado um prazo para ele resolver a dívida, quando na verdade o rei quitou a dívida dele. Se ele tivesse entendido isso, ele teria talvez exercido mais misericórdia. Mas ele achou que tinha recebido mais prazo, na verdade a sua dívida foi cancelada, não tinha mais o que dever. Muitas pessoas não entendem o perdão de Deus. E o perdão de Deus é exatamente esse. Ele não te dá mais um prazo para que você seja bom, para que você faça coisas boas, boas obras, ajude os necessitados, e com isso você consegue diminuir a sua dívida diante de Deus. Não é essa a equação. Deus não dá mais prazo para a gente, Ele quita a nossa dívida. A dívida está zerada. Não devemos mais nada diante do Pai, porque o Cordeiro de Deus foi entregue e o seu sangue foi derramado por cada um de nós. E muitas pessoas não entendem esse perdão de Deus, não aceitam o perdão de Deus por várias razões. Muitos acham que é muito grave o que fazem, são incapazes de ser perdoados, não entendem que foram perdoados, ou às vezes têm um sentimento de culpa que não deixa aceitar o perdão. E eu quero contar uma história para vocês. Na época do faroeste americano, havia um homem que tinha brigado num bar com o outro, e esse homem assassinou o outro. Assim que ele foi detido, foi levado para a prisão e foi condenado à morte. Ele ia para a forca. Mas as pessoas gostavam muito daquele homem. As pessoas da cidade alegaram que ele brigou em legítima defesa, que ele não matou porque quis, foi apenas para se defender. E as pessoas começaram a enviar cartas para o governador daquela cidade, pedindo para que aquele homem fosse liberto por um crime que não merecia a morte. Esse governador, depois de receber muitas cartas, começou a avaliar e decidiu escrever, naquele tempo tinha a carta de perdão. Então se apresentava a carta de perdão e você estava livre, podia sair da prisão. Então aquele governador escreve a carta de prisão, mas antes de entregar o homem, ele disse: eu quero saber quem é o homem que eu estou libertando. Então ele pegou aquela carta de perdão, colocou no seu bolso e se vestiu como um sacerdote. Então o governador foi até a cadeia, se disfarçou como um sacerdote e ele viu um homem naquela prisão, um homem triste, moribundo, condenado à morte, não tinha mais esperança de nada. E quando o sacerdote, no caso o governador, se aproxima do homem, o homem começa a gritar na cela: sai daqui, desapareça. Eu não quero saber de Deus, não quero saber de Bíblia. Começou a blasfemar, começou a reclamar, começou a xingar. Não quero, não tem mais saída para mim, eu vou morrer mesmo. E aquele sacerdote, que na verdade era o governador, com a carta de perdão no seu bolso, saiu triste e amargurado daquela cela. O carcereiro da prisão se aproxima do homem que estava preso e disse: rapaz, tu é um jirico mesmo. Esse homem era o governador, ele estava disfarçado de sacerdote. Ele tinha a tua carta de perdão no bolso. Ele só queria ver quem era você. E você age desse jeito. Você perdeu a única chance que tinha. No dia da condenação desse homem, em praça pública, ele pediu para dar as suas últimas palavras. E ele disse, diante da forca: meus amigos, nesse dia eu estou morrendo enforcado não pelo crime que eu cometi, mas pelo pecado e pelo perdão que eu não aceitei. Muitas vezes não são os nossos erros que nos condenam, mas é não aceitar o perdão que Deus nos dá, de todo e qualquer erro, de todo e qualquer pecado.
A diferença de Davi, de Pedro e de muitos outros que pecaram contra Deus é que eles aceitaram o perdão de Deus. Deixaram com que a vida deles fossem transformadas. E esse é o convite de Jesus. Aceite o perdão de Deus. 2 pessoas aceitaram hoje o perdão de Deus. Continue aceitando que você já foi perdoado, que Ele não quer te dar um prazo, Ele já quitou a sua dívida. E por isso você deve viver em gratidão ao Senhor. Não estou falando aqui sobre a gravidade do seu pecado. Eu estou acentuando, aumentando a graça de Deus. Se você sinceramente pedir a Deus, pedir a Jesus em oração, perdão pelo seu pecado, meu irmão, você receberá perdão. Você receberá a graça. Ele vai te tratar como se você nunca tivesse pecado. Essa é a justiça de Deus. Essa é a misericórdia que te cobre. E Deus pode fazer isso por causa da graça dele, não porque a gente merece. Mas porque a graça dele é muito abundante. Então Ele vai nos ajudar a limpar desse pecado, mas a partir daqui vem o convite bíblico para o perdão. Uma vez que a gente aceita o perdão de Deus, agora vem a principal parte. Perdoar o outro. Lascou, né? Aceitar o perdão de Deus pode ser fácil. Mas perdoar o outro que me fere, esse é o problema. Você pode dizer, Breno, tudo bem, mas vamos ser mais práticos, né? Você deu vários exemplos aí de perdão. Às vezes, se eu perdoar a pessoa, não vai fazer diferença nenhuma para ela. Pode não fazer diferença para ela, mas para você vai fazer muita diferença. A pessoa pode, às vezes, nem saber que foi perdoada por você, mas vai fazer diferença você saber que perdoou a pessoa. Reflita comigo, irmão. Será que existe alguém que você precisa soltar? Será que existe alguém que você precisa perdoar? Você está disposto a fazer isso para ser realmente feliz? E agora eu tenho uma pergunta do milhão. Qual é o primeiro passo para perdoar alguém? Pode falar. Qual é o primeiro passo para perdoar alguém? Atitude faz parte do processo. Antes da atitude, precisa o quê? Oi? Se perdoar faz parte do processo também. Qual é a primeira coisa? Conhecer. Reconhecer. Isso é parte do processo. Coragem precisa. Aceitar o perdão de Deus é um dos primeiros passos. Oração faz parte do processo. A resposta vai surpreender vocês. É mais simples do que vocês estão imaginando. Se fosse uma prova do vestibular, você já passou. Qual é o primeiro passo para perdoar? Sabe qual é? Estão prontos? Acordaram? Admitir o ódio. O primeiro passo é a gente admitir que odeia a pessoa. E você pode, não, Breno, mas eu não odeio. Não, calma aí, a pessoa... O sentimento não tem gramática. Odiar é odiar, certo? Todo mundo aqui sabe disso. Odiar é odiar. Acabou. Não tem odiamento. Não odeio, eu tenho um ranço. Esqueça isso. Esqueça isso. Ódio é ódio. Pode ter níveis de ódio. Eu concordo. Mas ódio é ódio. Está lá dentro, não é? Está enraizado. Feriu, mexeu comigo, já sinto esse troço. E é normal sentir, porque quando alguém fere a gente, quando alguém machuca a gente, o primeiro sentimento, a reação é sentir ódio. Então, se você não der esse primeiro passo, se você não admitir o ódio, você não tem como dar o perdão aos outros. E a gente não admite o ódio por quê? Orgulho. Sou orgulhoso demais para... eu não odeio. Então, vamos esquecer as palavrinhas bonitas. Vamos admitir que temos ódio quando sentimos isso. Então, existem algumas coisas que acontecem para a gente ir adiante. Primeiro, você vai se achar bom demais para odiar alguém.
Ah, eu não odeio ninguém, eu não tenho ódio de ninguém. É mesmo? Então, o primeiro passo é a gente jogar fora, achar que a gente é bom demais para odiar alguém. Segundo, o diabo vai ficar tapando o ferimento que você tem com band-aid. O sangue vai continuar jorrando lá dentro e o diabo vai, bota um band-aid. Não é ódio não, é ranço. É só uma raivinha, vai passar. Vai nada. Tem que admitir que o sangue está escorrendo. Terceiro, você nunca vai ver a gravidade do que você está sentindo e que você também precisa do perdão de Deus, porque o ódio não é uma coisa de Deus. E a partir do momento que a gente admite o ódio, a gente vai implorar para que Deus arranque isso do nosso coração. Porque não faz parte da natureza dele, consequentemente não faz parte da natureza do cristão sentir ódio. Então tem que ser arrancado mesmo. E aí você tem dois caminhos: vingança ou perdão. Ou você se vinga, ou você perdoa. A vingança, escolher esse caminho, vai te prender mais ainda a pessoa. Já parou para pensar? Você vai almoçar, a pessoa vai junto com você. Você vai tomar banho, a pessoa vai junto com você. Você está dirigindo, a pessoa está lá junto com você. A pessoa fica amarrada a você, você fica amarrada a ela. Mas quando você decide perdoar, aí você vai ter a possibilidade de vir à frente de uma igreja como essa e dar esperança para as pessoas. Eu posso falar de coisas terríveis que me fizeram que eu consegui perdoar. Minha mãe e o meu pai. E hoje eu posso falar porque o perdão liberta. Querer a vingança só amarra a gente ao pecado, amarra a gente ao outro, ao que o outro fez, e eu tenho razão. Não é sobre isso. É sobre você abrir mão da sua razão em prol da sua própria paz. Solta. Está na hora de ser feliz. Solta isso. 1000 pessoas fazem o bem para você e você fica olhando só para aquela que faz o mal? Vocês acham que está certo isso? A gente acaba sendo ingrato com aquelas 1000, 2000, 3000 pessoas que nos ajudaram a vida inteira. E a gente fica amarrado àquele que nos fez mal. O convite do Senhor para você hoje é: solta isso. Larga isso. E quando você tem isso mal resolvido até na igreja, você começa a culpar a igreja. Porque não é uma pessoa, né? Você joga para a instituição. Posso falar porque eu já fiz isso. Ah, essa igreja não tem amor. Ah, essa igreja não dá carinho. Será que todas as pessoas são assim? Ou você está olhando para uma pessoa? E essa pessoa faz com que você não veja todas as outras que estão te amando, que estão te apoiando. Gente, eu olho para a minha vida e eu vejo o quanto eu já fui amado. O quanto eu sou amado. Isso não me deixa me prender a uma pessoa que me faz mal. Mas na hora que a gente é rejeitado, a gente só vê os inimigos. É normal. Então, em nome de Jesus Cristo, o Senhor da sua vida, convido você, solte essa pessoa hoje. Liberte o perdão, solte. Está na hora de você ser feliz. Você está levando essa pessoa, às vezes, para o seu casamento. Você está levando a imagem dessa pessoa para a sua vida pessoal. Talvez o que ela fez com você não é porque ela odeia você, é porque é ela, sendo ela. Isso não pertence a você. Solte. Então, o outro me prejudica. Eu fico tão apaixonado por essa pessoa que eu não consigo mais me relacionar com os outros por tudo aquilo que a outra pessoa fez. Quer dizer, então, que todo mundo vai agir do mesmo jeito que ela? A gente não se permite amar, a gente não permite ter mais amigos, amar mais as pessoas por conta de
coisas que outras pessoas fizeram na nossa vida. Mais uma vez, o convite de hoje é solta. Quem é que você precisa soltar hoje?